Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para mim aqui é boa tarde, acho que você percebe que está muito sol e também está muito quente aqui. Quente, quente. Mas hoje eu sou o Eli, o seu professor de português brasileiro, e trago para você mais uma história em português relativamente simples para você ler e praticar comigo. A história de hoje se chama O Relógio Misterioso e você pode receber a transcrição dessa história depois, se você entrar na nossa lista de e-mails. Ah, e falando nisso, se você tiver interesse em falar português, não apenas em ouvir, mas também em falar com professores e com pessoas que são treinadas para ajudar você a falar da melhor forma que você pode falar, entre em contato com a gente através do link que está na tela e também está na descrição desse vídeo. Você vai ver lá todas as informações de como você pode ter uma aula de teste. E, gente, aqui está muito claro. Então você vai ver que eu fico fazendo assim de vez em quando. Bom, agora vamos lá para a nossa história, que se chama O Relógio Misterioso. Arthur Vasconcelos segurava o pequeno relógio de bolso com cuidado. A peça era antiga, dourada, cheia de detalhes. Um cliente misterioso a deixara na sua oficina naquela manhã, dizendo apenas: "Preciso que funcione de novo." Arthur desmontou o mecanismo e começou a limpeza, soprando, quando sentiu algo estranho. O fundo do relógio parecia solto. Não estava preso ali, parecia solto. Com um leve toque, ele deslizou e revelou um compartimento secreto. Um segredo? Dentro havia um papel amarelado. E aqui, gente, o relógio que ele está desmontando, né, é um relógio parecido com esse, mas um pouco diferente. Esse daí é o que a gente chama de relógio de bolso. Hoje em dia já não é tão comum, né, usar relógio de bolso, eu acredito, mas era o que ele estava consertando. E a profissão do Arthur Vasconcelos é relojoeiro. Essa profissão ainda existe, apesar de não ser tão comum quanto antigamente. Antigamente era muito comum ver relojoeiros. E bem aqui, ele diz que um cliente misterioso a deixara, ou seja, deixara a peça, o relógio, na sua oficina naquela manhã. E você talvez pense, mas por que ele está falando a deixara, como está escrito aqui? Tem uma razão para isso. No português escrito, que a gente também chama de português literário, a gente tem essa forma verbal. No português falado, a gente diz assim: o homem tinha deixado o relógio lá. Isso é o português falado. No português escrito, o homem deixara o relógio lá. Outros exemplos que eu posso dar para você são: a criança falara com sua mãe antes de sair de casa. A criança tinha falado com sua mãe antes de sair de casa. Eu comprara o carro quando consegui o emprego. Ou melhor, depois de conseguir o emprego. Eu tinha comprado o carro depois de conseguir o emprego. Essa forma, comprara, falara, deixara, não é mais usada no português falado, mas é usada no português escrito. Mas vamos lá. O Arthur Vasconcelos encontrou um papel amarelado dentro do relógio. Com as mãos trêmulas, o Arthur desdobrou o bilhete. Havia apenas um nome e uma data. Eduardo Lima, 15 de março de 2025. Seu coração acelerou. Aquele dia ainda não tinha chegado? O que significava aquilo? Seria um aviso? Uma lembrança? Um segredo esquecido? Ele olhou em volta, como se esperasse que alguém estivesse olhando. Mas a oficina estava vazia. Ou seja, ele encontrou um bilhete
dentro do relógio e esse bilhete tinha só um nome e uma data. Eduardo Lima, 15 de março de 2025. Mas o Arthur ficou desconfiado, ele disse, como pode? Mas ainda não é 15 de março? 15 de março não está no passado, está no futuro. O que está acontecendo? Eu acho que o Arthur assiste filmes demais. Mas vamos ver lá o que aconteceu. O Arthur tentou ignorar a sensação estranha e voltou ao concerto. Mas a sua mente não parava. Quem era Eduardo Lima? E o que aconteceria nessa data? A curiosidade venceu. Ele pegou o telefone e procurou pelo nome na internet. Para sua surpresa, encontrou um Eduardo Lima morando na cidade. Hesitou antes de discar. E 2 comentários para vocês. Primeiro, antigamente, muito antigamente, nós tínhamos uma coisa chamada lista telefônica. A lista telefônica era um livro grosso, como esse aqui, mas muito maior, e tinha lá o nome de todos os negócios e donos de linhas de telefone. Então, a minha família estava lá e você podia procurar a família e ligar lá para casa. Era muito comum. Hoje em dia isso já não existe. A gente só tem a internet. E a segunda observação é que ele pegou o telefone e procurou o nome da pessoa, do Eduardo Lima, e antes de discar, ele hesitou. Discar é um verbo antigo que a gente usa para telefonar ou para inserir o número de telefone no celular. Vem de disco, porque o telefone antigo tinha esse disco aqui, né, que você vê, e você colocava o dedo e discava. Lá em casa, inclusive, a gente tinha um telefone de discar. E hoje em dia, a gente ainda usa aqui no Brasil alguns serviços que chamam Disque Pizza, Disque Gás, Disque Comida, que geralmente são serviços de delivery ou de entrega para deixar coisas na sua casa. É uma coisa muito interessante, pelo menos para mim. Bom, o Arthur ligou para esse tal de Eduardo Lima e... Alô? A voz do outro lado soou jovem. Sou Arthur Vasconcelos, relojoeiro. Tenho algo seu. Houve um silêncio. Depois, a voz respondeu hesitante. Isso é impossível. Meu avô sempre dizia que eu receberia uma ligação assim um dia. Mas ele morreu há 20 anos. Mistério? Então, aquele bilhete que estava no relógio era um bilhete muito antigo. Então, aqui, acho que não tem nenhuma palavra estranha não, né? Lembrando para você que se tiver alguma palavra estranha que você, ou uma frase que você não tenha entendido, você pode usar a seção de comentários. É a melhor forma de você falar comigo sobre essas aulas, sobre esses vídeos aqui. Mas ele recebeu a ligação, ele morreu há 20 anos, ou seja, o Lima, né, que estava lá. E aí o Arthur congelou. Ele olhou para o relógio ainda aberto sobre a mesa. Ele sentiu um arrepio na nuca. Então, com um sorriso nervoso, perguntou: e ele deixou alguma instrução para esse momento? A resposta veio rápida. Sim, ele disse que eu deveria confiar em você. Por quê? É um mistério, tá? É uma história de mistério, ela não está completamente completada. As histórias completadas estão lá na Amazon, porque a gente tem livros para leitura lá, mas aqui é apenas uma história curta o suficiente para a gente poder ler juntos e discutir. Agora a gente vai fazer aquela nossa recapitulação com as afirmações verdadeiras ou falsas. Lembre-se que o seu exercício é dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Se elas forem falsas, você precisa dizer por quê. Por que são falsas? Mas se forem verdadeiras, não precisa fazer nada. Eu vou ler todas uma vez. Depois, você responde. Escreva nos comentários.
E aí eu vou ler de novo e dar as respostas. Vamos lá. 1. Arthur encontrou um bilhete dentro do relógio. 2. O bilhete tinha um endereço. 3. A data ainda não tinha chegado. 4. Ele encontrou um homem com o mesmo nome. 5. O avô do homem já sabia dessa ligação. Vamos lá. 1. Arthur encontrou um bilhete dentro do relógio. Verdadeiro. Ela encontrou um bilhete dentro do relógio. 2. O bilhete tinha um endereço. Falso. O bilhete tinha um nome e tinha uma data. 3. A data ainda não tinha chegado. Verdadeiro. A data ainda não tinha chegado. A gente também poderia dizer a data ainda não chegara. Mas aí é português escrito. 4. Ele encontrou um homem com o mesmo nome. Essa eu não me lembro. É verdadeiro? Porque ele ligou um Eduardo Lima que morava na cidade. Verdade, verdade. Então, ele encontrou um homem com o mesmo nome. Para vocês verem, gente, minha memória está um cocô. E 5. O avô do homem já sabia dessa ligação. Verdadeiro. O avô do homem já sabia dessa ligação. E você também sabe que, assim, não é uma coisa misteriosa, mas se você precisar falar português, é excelente você conversar com alguém treinado para ajudar você a se expressar da melhor maneira possível. Para isso, você pode, eu vou até mostrar aqui para você, você pode visitar o link que está na sua tela. Lá você vai encontrar informações para ter conversações extremamente produtivas e com muitas pessoas legais. Agora, lembrando para você, deixe todas as suas perguntas aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau!